Boa noite a todos, é bom estarmos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. E eu gostaria de lembrar você que nesse próximo final de semana começa a nossa Semana Santa. Nós não vamos fazer de forma presencial durante a semana e nem no final de semana também, vai ser apenas transmissões que nós vamos fazer aqui da Igreja Central. Mas você pode convidar seus amigos, familiares para participarem, enviar o convite para eles. Nós vamos transmitir sábado e domingo aqui da Igreja Central. De segunda a quinta-feira nós vamos fazer pelo Zoom e pelo YouTube. E ali no final da Semana Santa nós vamos fazer então a transmissão online também aqui da Igreja Central. Então participe dessa semana, envie o link para os seus amigos, seus familiares, as pessoas interessadas também, para que Deus ele venha abençoar a vida dessas pessoas e também venha abençoar a tua vida a cada dia. Antes de nós iniciarmos nosso tema, eu gostaria de mencionar alguns nomes para nós orarmos. Eu quero que você ore durante essa noite e também ore durante a semana, quando você tiver esses momentos de oração. O Dirceu me passou também aqui alguns nomes do Facebook, de um grupo que ele administra lá, e eu quero ler esses nomes também para vocês lembrarem de orar por essas pessoas. Já que hoje é o nosso culto de oração, a gente vai tirar um tempo aí para orar. E espero que você também na sua casa ore por essas pessoas e peça para que Deus venha agir na vida delas em todos os aspectos, seja na saúde, seja na vida emocional ou naquilo que elas tiverem necessidade. Eu quero começar pedindo aqui pela Dani, ali da Coab, vocês continuem orando por ela, pela Beth aqui também da Central, pelo tratamento que elas têm feito. Orem também pelo Charles e a família dele, pela recuperação dele. Que Deus continue abençoando eles, protegendo. Pelo pai da Keila, como nós temos pedido e orado sempre. Lembre também de orar pela irmã Júlia Laí. Ela já teve uma melhora. Agora, há pouco tempo, eu acabei conversando com ela. Então, ela já está no quarto, já pode receber visita. Então, quem quiser visitar ela também pode ficar à vontade. Ela se sente muito sozinha no hospital e agora não tem nenhum empecilho, nada que impeça ela de receber visita. E aqueles que quiserem podem entrar em contato comigo, que eu passo também as informações do quarto do hospital que ela está, ou podem entrar em contato com a Ana Cristina também. Lembrando de orar pela irmã Aclair, pela filha dela, Stephanie, pela recuperação dela, pela Fabi. Também peço oração aqui pela mãe da irmã Fátima e também pela Eva Martins. A mãe da irmã Fátima, eu peço oração por ela e também pela Eva Martins. Também aqui o Dirceu mandou alguns nomes, como por exemplo nós oramos pelo Douglas, pela Cássia, pela Stephanie, filha de Clair, a Eunice Santos, pelo Pedro, Terezinha Lorena, pelo Márcio Cardoso e a filha Fernanda, pela Leia Aquino, pelo Douglas Aquino, pela Fabiane Sagaz, pela Maria Cardoso, Maria e Pedro Cardoso, pela Francine, pela Maria Laura, Pedro Henrique, Júlio César, Miguel Felipe, Maria Jussara e também pelo Anderson. Então vamos orar por essas pessoas, pedir para que Deus continue abençoando a vida delas, dando saúde, dando proteção, orando por nós também, pedindo para que o Espírito Santo ele venha tomar conta da nossa vida, que nós venhamos nos sujeitar à vontade de Deus, para que Deus continue nos abençoando e derramando as suas bênçãos sobre cada um de nós. Então, nesse momento, eu quero convidar você a orar. Ore também para essas pessoas, clame a Deus e peça para que Deus venha atender a oração que nós vamos realizar e para que Deus venha agir na vida de cada uma delas. Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo Teu cuidado e também pela Tua proteção. Agradecemos porque o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor supre a nossa necessidade. Por isso, nesse momento, queremos colocar diante do Senhor todos esses nomes que foram aqui mencionados. Outras pessoas também que nesse momento estamos lembrando e que precisam do Teu auxílio, da Tua força. Muitas pessoas que estão hospitalizadas, que estão passando por dificuldade na saúde, que estão sofrendo nesse momento, pelos familiares também que estão sofrendo. Que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre eles, que o Senhor continue protegendo e guiando a vida deles e afastando-os também do mal. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua palavra,
a colocar em prática os teus ensinos, para que a nossa vida ela seja transformada e cheia do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe também essa nossa próxima semana, o início da Semana Santa, onde nós venhamos levar a Tua mensagem àqueles que ainda não Te conhecem, que nós venhamos buscar a Tua presença durante esses dias, assim como temos feito a cada momento, para que muitas pessoas também sejam alcançadas e sejam levadas aos Teus pés. Que o Senhor nos abençoe, nos guie nesse culto de hoje, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Bom, dando sequência ao nosso estudo, que é baseado no livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Então, como o livro já fala, é Passos para o Reavivamento Pessoal. Nós, pessoalmente, devemos buscar o reavivamento e devemos mudar a nossa vida através do nosso relacionamento com Cristo. E nós ficamos pensando assim, será que existe solução para a nossa condição, quando nós estamos numa condição frágil da nossa fé, quando nós vemos a igreja e quando nós deparamos com os nossos próprios erros e falhas? Qual que é a solução que nós temos para esses problemas? Nós, durante esses dias que nós estamos fazendo essa série, nós já abordamos algumas coisas sobre esses temas. Nós vimos que a solução é a busca do Espírito Santo. E nós, mais uma vez, aqui vamos trabalhar em cima desse tema e ver o que nós precisamos fazer para que Deus ele continue derramando as suas bênçãos sobre nós. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas anotações do livro, onde fala como que nós podemos ser fortes e como nossa vida pode ser cheia do Espírito Santo. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, no capítulo 15, ali fala sobre a videira, e nesse texto Jesus ele mostra qual que é o segredo para a nossa vida espiritual e para que nós estejamos a cada dia alimentados pelo seu poder através do Espírito Santo. João capítulo 15, no verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim, ou não permanecerdes em mim. Então, esse texto, ele fala que Jesus, ele quer que nós venhamos permanecer nele. E essa permanência acontece através da ação do Espírito Santo. Só nesse capítulo 15, falando sobre o ramo e a videira, Jesus menciona 12 vezes a palavra permanecer. Então, o segredo para que nós tenhamos uma vida espiritual com alegria e com a presença de Deus é permanência. Permanência na palavra de Deus, permanecer com Cristo através da nossa comunhão diária, e assim Jesus ele derrama as suas bênçãos sobre nós, a partir do momento que nós permanecemos em comunhão com Ele e que nós buscamos a presença dEle a cada momento da nossa vida. Então João fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Estai em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito. E isso significa uma vida de uma entrega total e uma entrega diária. Então essa solução dupla e divina para o maior problema da nossa vida, essa solução é a chave para a nossa felicidade. Dessa maneira nós vamos conseguir alcançar a felicidade. Se você ler, por exemplo, João capítulo 15, verso 11, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então aqui Jesus fala assim, olha, eu tenho dito isso para vocês, para que a alegria de vocês seja completa e para que vocês tenham alegria em estar comigo. Então esse texto mostra que a maneira de nós alcançarmos alegria na nossa vida espiritual é entregando a nossa vida cada dia a Cristo. E através desses dois passos, que é receber o Espírito Santo continuamente e se entregar completamente, permanecer em comunhão com Cristo, Cristo ele cria o caminho, ou seja, nos mostra o caminho da felicidade, como que nós vamos encontrar alegria em estar com Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 17, ele diz assim, que ele fala a respeito da riqueza da glória de Cristo em nós. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então nós vemos que Jesus ele é antes de todas as coisas. Então a forma como Jesus se revelou através da parábola da vinha e a promessa do trabalho do Espírito Santo
mostra o quanto Jesus ele está preocupado que nós mantenhamos uma comunhão diária com Ele para que a nossa vida seja transformada. Então, o ponto crucial é que nós nos entreguemos por completo a Deus, incluindo tudo o que temos e tudo o que somos, pedindo diariamente porção dobrada de fé e do Espírito Santo. Então, Cristo ele quer que nós entreguemos a nossa vida diariamente, que nós nos entreguemos a Ele e que nós venhamos buscar a presença dEle a cada dia. E por que essa entrega diária ela é necessária? Se nós vemos o texto de Lucas, capítulo 9, e o verso 23, esse texto ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos que se eles quisessem seguir, eles deviam negar a si mesmo. Mas o que pode ser esse negar a si mesmo? O que isso significa? Negar a si mesmo significa render o controle da nossa vida a Jesus. O fardo da cruz não significa que todos os dias nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades na nossa vida e alguns problemas que são cotidianos que nós às vezes relacionamos a isso. Quando Jesus fala que nós devemos seguir a nossa cruz e nós teremos dificuldade, a dificuldade que ele se refere aqui é a respeito do eu, do meu egoísmo, da dificuldade que eu tenho de entregar a minha vida a Cristo. Então esse é o maior problema. Não se refere a problemas cotidianos, diários que a gente enfrenta no trabalho, na nossa família e outras coisas que nós podemos encontrar, mas sim a dificuldade que nós temos em entregar a nossa vida a Cristo. E por causa da nossa condição como pecadores, isso se torna algo difícil para nós, ou seja, morrer diariamente. Paulo fala que a respeito disso, dizendo assim, eu morro diariamente. Então esse morrer diariamente é o que nos traz mais dificuldade. Então quando alguém carregava uma cruz nos tempos antigos, ele estava carregando a sua cruz em direção à morte. Ele sabia que ao final, quando ele terminasse de carregar aquela cruz, a sentença dele era a morte. Quando Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz, é que nós estamos caminhando em direção à morte do eu, e aonde nós morremos para nós mesmos e permitimos que Deus ele habite a nossa vida através do Espírito Santo. Quando nós nascemos, para nós conseguirmos nos manter vivos, ou para que nos mantenhamos vivos e depois que nós vamos crescendo, nós precisamos cada dia de força para a nossa vida. Através da alimentação, precisamos nos alimentar todos os dias, precisamos fazer exercício físico, precisamos fazer alguma atividade, e isso se mantém durante todos os dias e todos os dias da nossa vida. Nunca nós podemos deixar de nos alimentar. Na vida espiritual não é diferente. Para que nós nos mantenhamos cada dia mais próximos de Cristo e que o Espírito Santo esteja em nós, todos os dias nós devemos nos alimentar através da nossa comunhão com Deus e através do nosso contato pessoal com a Palavra de Deus. Dessa maneira, nós ficamos nutridos espiritualmente e dessa maneira Jesus ele permanece em nós. Assim como nós precisamos de alimentação para a nossa vida diária, nós também precisamos nos alimentar da Palavra de Deus para estarmos espiritualmente fortes, revigorados e para que o Espírito Santo ele fortaleça a nossa fé. No livro Atos dos Apóstolos há um conselho que diz assim: como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo poder divino. Todavia não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas a nosso alcance. De igual forma, a vida espiritual é sustentada pelo uso dos meios fornecidos pela providência divina. Então, aqui Deus ele provê a cada dia o necessário para o nosso fortalecimento espiritual. Assim como acontece na vida física, acontece na nossa vida espiritual. Aquilo que você fez hoje na tua vida espiritual, estudando, buscando, orando, se consagrando a Deus, só serve para hoje. Amanhã é outro dia e amanhã você precisa fazer tudo novamente. Então, esse texto ele fala que a cada dia, a cada momento, nós precisamos buscar a presença de Deus através do estudo da Palavra de Deus e mantermos comunhão com Ele. Porque cada dia
Deus ele provê as bênçãos necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Em um comentário também do livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Esse texto é um texto bem impactante porque fala que dia a dia nós devemos buscar a presença de Deus. Deus ele proveu o que é necessário para o dia de hoje, para amanhã nós devemos buscar novamente. Não adianta nós orarmos hoje, nos consagrarmos hoje, achando que isso vai durar para 1, 2, 3 dias ou para o resto da nossa vida. Não, a santificação, a nossa comunhão com Deus, ela depende de um relacionamento diário. Ela também diz assim nesse livro, dizendo assim: seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Não importa quão completa tenha sido nossa consagração quando nos convertermos, esta não nos valerá de nada a menos que haja uma renovação diária. Então não importa se no passado nós somos batizados, nós nos consagramos a Deus, nos entregamos a Deus, ela não vale nada para o futuro, a não ser que nós tenhamos uma consagração diária. Nós precisamos buscar a presença de Deus diariamente. E ainda no mesmo texto continua dizendo assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Ore assim: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para o dia em que você está vivendo. Todos os dias. Então, entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia a dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Cristo e ela será cada vez mais moldada de acordo com a vontade de Jesus. Então, esse é o segredo, é isso que nós precisamos fazer. Dia a dia entregar nossa vida a Cristo e pedir que Ele venha derramar uma porção do Espírito Santo a cada momento em nossa vida. Morris Vanden, ele também disse assim: se você não descobriu a necessidade da conversão diária, esse conhecimento será o ponto da virada em sua vida. No livro Maior Discurso de Cristo, não nos deixa a promessa de que se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações emudecerão, todas as dificuldades serão resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. Então, o que ele fala aqui é que nós precisamos ter essa necessidade de uma conversão diária. E mesmo que nós venhamos nos converter diariamente, os problemas eles não vão acabar, os problemas que nós temos na nossa vida. Mas nós estaremos fortalecidos pela ação do Espírito Santo. Então, permanecer com Jesus através da renovação diária de nossa entrega é o que de mais importante nós precisamos fazer em nossa vida. Morris Vanden ainda fala em outro de seus livros o seguinte: ter uma relação diária com Deus conduz a uma entrega permanente e a uma dependência constante com Ele. Então vejam só, ter uma relação diária com Deus nos conduz para uma entrega permanente, uma entrega diária, e uma dependência constante de Cristo. E é o que nós precisamos fazer a cada dia. Então nós podemos estar certos de que quando nos rendemos conscientemente a Jesus, a cada manhã nós estamos fazendo o que Ele deseja que nós façamos. Por isso que lá no livro de João, capítulo 6, verso 37, Jesus diz assim, Mateus capítulo 11, 28 diz assim: vinde a mim. E aí ele fala: todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora no livro de João 6, 37, quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então todos que se aproximam de Deus, através de Jesus, com sinceridade de coração, Deus ele não rejeita. Não importa o que nós temos feito de errado, não importa os erros que nós temos cometido, se nós nos chegamos a Deus, Ele não nos rejeita e Ele nos aceita como seus filhos. Então Deus ele está disposto a fazer grandes coisas por nós. Deus está disposto a transformar a minha vida e a tua vida, e nós devemos nos apegar a essa promessa de João capítulo 6, verso 37, onde Jesus ele fala: quem vem a mim, jamais eu rejeitarei. Se você tem sofrido, tem passado por dificuldades e problemas,
Se eu e você, em algum momento da nossa vida, nós estamos entrando, às vezes, em desespero, sofrimento, não temos mais nenhuma saída, não temos mais solução ou a quem recorrer, tenha certeza que se você se aproximar de Cristo e você buscar a Cristo, você não será rejeitado. Nós podemos ser rejeitados pelas pessoas, podemos ser rejeitados por amigos, podemos ser rejeitados por familiares, podemos ser rejeitados por qualquer pessoa a quem nós amamos, e essas pessoas podem nos trazer sofrimento, dor, o mundo nos traz sofrimento e dor, mas tenha certeza que quando nós aproximamos de Jesus, Jesus ele não nos rejeita, mas Jesus ele nos toma em seus braços e Jesus ele transforma a nossa vida e transforma o nosso sofrimento em alegria. Então que Deus ele continue tocando o teu coração, que você tome essa decisão de cada dia entregar a vida a Cristo, para que Deus ele venha tomar você em tuas mãos e tenha certeza que quando você se aproxima de Jesus, ele aceita você como você é, mas nós precisamos mudar a nossa vida. E o fato de nos aproximarmos dele faz com que as mudanças venham, que as mudanças aconteçam, e com certeza Jesus ele não rejeita nenhum de nós, de acordo com essa promessa. Todos que forem até ele serão aceitos. De maneira nenhuma ele rejeitará alguém. Que Deus abençoe você e que hoje você só tome essa decisão de se aproximar de Cristo, para que Cristo aceite você como seu filho e tenha certeza que Cristo não o rejeitará, mas Cristo ele quer transformar a sua vida. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pelo teu cuidado e pela tua proteção. Agradecemos porque através da comunhão diária nós podemos entrar em contato contigo, podemos receber as tuas bênçãos, podemos receber a tua proteção, o teu auxílio e o teu cuidado. Que nós venhamos a cada dia exercitar a nossa comunhão contigo através do estudo da tua palavra, através da oração, e que nós venhamos a pegar essa promessa de que todos que chegam a ti, se chegam a ti, não são rejeitados, mas eles são aceitos. Que o Senhor nos aceite nesse momento, que o Senhor toque o nosso coração e a nossa mente com o Espírito Santo, para que a cada dia nós venhamos deixar o Senhor habitar em nós, nós venhamos negar o nosso eu, mas venhamos viver de acordo com a tua vontade. Nós agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, um bom restante de semana, que Deus abençoe vocês e até o próximo sábado. Até lá!